Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso. Tenho ao meu lado o homem que um dia vai ser presidente da Câmara Municipal de Almeirim, e esse dia vai chegar, o Miguel Viterbo Dias, e as maiores especialistas em política local, a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha. É este trio de experientes analistas que me vai ajudar a perspectivar o arranque oficial da campanha autárquica. Serão 15 dias com muito combate e com atenção especial a 2 duelos em particular: Moedas contra Leitão, Pedro Duarte contra Pizarro. Foi na escola que aprendi. Senhora doutora professora, eu não sou o seu aluno e os espectadores também não são os seus alunos. Diga às pessoas o que é o Metrobus. É um Metrobus, é uma via segregada, Hoje sei. Mas posso... Faça favor, isso é só para Está-me a fazer um exame ou está a querer ser Não, estou-lhe a professora? pedir que Aqui. diga. Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações. É um metro com rodas numa É um via metro segregada. com rodas. Sim, senhor. Que na escola eu aprendi. Sim, senhor, é um metro ligeiro com rodas. É um E a senhora autocarro. não sabe. É só isso. Tanto aprendi, nada sobre ti, nada sobre ti. Bonito momento. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Para começar, tenho uma sopa de coentros. Como vocês sabem, eu sou algo crítico da cozinha lisboeta, coentros em tudo que é prato, e portanto achei apropriado usar esta sopa para falarmos sobre... Eu por acaso também sou um bocado anti-coentros. Eu acho que, Mas acho que podemos Mondego estar para isolados. baixo, a cozinha não existe. Depois recupera, Não, ali, agora recupera ali no Alentejo. Mas o Alentejo também tem coentro. Pois, eles também abusam um bocado nos coentros. Mas tem Para o outras Miguel só coisas. se come bem na pova de verde. É verdade, é verdade. E no Porto ali... Isto hoje, num Mariana. outro Eu concedo. Mariana, isto hoje é o único programa em que se justifica irmos falando de terrinhas. Não, isto agora é Guerra Norte-Sul, aparentemente. Lançada pela Miguel. É verdade. Rita Tavares, ajuda-nos a perspectivar o combate entre Carlos Moedas e Alexandre Leitão. Já tivemos vários debates. Quais são as perspectivas, sobretudo no caso do Partido Socialista, que está aqui na posição de alguém que tenta derrotar o incumbente? Agora quero ouvir a senhora doutora professora. Não sei isso tudo. Sabes o que é Eu um não quis autocarro? dizer, mas eu sou Doutor em mestre. acústico. Já não é mau. Em termos de grau académico, eu sou o mais graduado nesta sala. Pois Eu é, sou tu mestre. nos podes ensinar o que é sou um mestre. Metrobus. Mas eu também. Credo, eu- nem sequer tenciono andar Mas eu nisso. ainda sou do tempo em que, sem ser mestre, deve ter tantos anos de curso como tu. Ora É bem, verdade, e é eu? verdade. Pré-Bolonha. E eu? O Miguel tem mais anos de curso, mas Desculpa, porque eu não é queria. repetente. Eu não queria Eu interromper. não tenho pergaminhos Rita, para entrar nesta desculpa. conversa. Vamos às eleições locais. Então eu acho que Alexandre Leitão vinha preparada de facto para estar a lutar contra o incumbente, mas de repente tem ali um problema do seu lado esquerdo que se chama João Ferreira, e isso tem-se revelado nos debates, que João Ferreira consegue fazer sombra a uma coligação que junta todos os partidos da esquerda, menos o PCP. Ele tem conseguido mostrar nos debates que consegue fazer essa sombra e está tão empenhado em assaltar o eleitorado da esquerda que possa estar a pensar em votar na coligação encabeçada por Alexandre Leitão, que, quer dizer, no debate então da Rádio Observador foi ali, claro, a dada altura, quando aparece em uníssono com Carlos Moedas a atacar Alexandre Leitão por causa das vendas de património na Câmara de Lisboa que tinham sido feitas no tempo da gestão socialista. Portanto, já se percebeu que se vinha, que se Alexandre Leitão vinha apostada em fazer frente só a Carlos Moedas, por mais que diga que só há uma alternativa a Carlos Moedas, que é o Partido Socialista, de repente vê-se confrontada com o facto, e nesse mesmo debate notou-se que esse já é um problema,
porque ela também se virou para João Ferreira quase de dedo em rista a avisar que era preciso que as pessoas fizessem voto útil e, portanto, que não votassem no PCP. Portanto, esse é um problema com que não sei se Alexandre Leitão contava que fosse tão grande à porta da campanha, porque de facto João Ferreira agigantou-se nestes debates e agigantou-se para cima precisamente da candidata socialista. E a candidata socialista, não sei se contaria com isso, agora vai tentar centrar com certeza todas as suas cartas em Carlos Moedas e na oposição ao incumbente. Nestes últimos dias, muito ali por causa do elevador da glória e pela reunião extraordinária que Carlos Moedas marcou para o dia depois das eleições, e esse de certeza que vai ser um tema que vai marcar esta campanha e que vai ser por aí também que o Partido Socialista vai tentar fragilizar a gestão de Carlos Moedas e tentar fazer essa mancha. Mas não, eu posso falar também do Plano Nacional ou não? É uma última sopa. Teremos essa, sabes, Rita, seguramente. Quando fico Coentros, eu não vou logo para Lisboa. Eu vou Coentros e vejo o país. Como o Miguel assumiu, porque no Alentejo também há muito coentro. Eu preparo com muito rigor este programa e, portanto, é a nossa última sopa. Será precisamente uma sopa para o dia seguinte, para falar de leituras nacionais. Miguel Viterbo Dias, tu não sendo de Lisboa, és uma pessoa que está sempre muito interessada nas decisões que são tomadas na cidade de Lisboa. Já sou eleitor de Lisboa pela primeira vez. É verdade. Vais conhecendo várias atividades, sobretudo ligadas ao desporto e à cultura da cidade de Lisboa. Queria que ajudasse a perceber a parte de Carlos Moedas. Como é que Carlos Moedas parte para esta campanha? Há esta dificuldade do lado de Alexandre Leitão, que é a questão da bipolarização que a Rita estava a dizer, que lhe está a fugir por entre os dedos nesta fase de debates e que tentará carregar nas tintas mais na parte final da campanha, na fase formal da campanha. Quanto a Carlos Moedas, há um pouco esta dúvida de perceber o impacto do elevador da glória e destes pequenos detalhes que vão sendo divulgados pela imprensa a pouco e pouco. Porque se há alguém que eu não, há 4 anos não acompanhei a campanha de Carlos Moedas, estava do outro lado da barricada com Fernando Medina. Estavas enquanto jornalista. Sim, eu disse que era acompanhar a campanha, Miguel. E tenho alguma dificuldade em perceber realmente aquela questão que eles querem sempre sublinhar, que é uma coisa é o que a bolha diz, outra coisa é o que as pessoas dizem na rua. Porque aquilo que é ventilado, pelo menos pela campanha de Carlos Moedas, é que o elevador da glória não está a pesar no contacto na rua, ninguém está a apontar o dedo ao Presidente e as pessoas vão identificando os problemas que identificam há 4 anos. A questão do lixo, o buraco no passeio, a falta de iluminação e, portanto, falta perceber um pouco se o acidente terá ou não algum tipo de impacto eleitoral. Sendo certo que do lado do PS há também um equilíbrio difícil de manter, que é carregar muito nesta questão ou não. No debate da CNN. É quase engraçado, porque é quase as dúvidas que se colocaram nas legislativas a Pedro Nuno com Santos, o caso Spin não Viva, se colocam a Alexandre Leitão, no caso das legislativas, com o caso da Spin não Viva, e no caso do discurso, a radicalização versus moderação, e ela aparecer um bocadinho presa, não é? Sim. Para tentar contrariar a ideia da radicalização. Quando se começou a ver Alexandre Leitão nos debates, acho que fazíamos exatamente os mesmos comentários que fazíamos sobre Pedro Nuno Santos, que é que parecia que estava um bocadinho sedado, que não estava na sua persona habitual, e parece estar a ter exatamente o mesmo dilema. Uma pessoa até fica baralhada. O Bloco de Esquerda é que pode ficar arreliado. Mas só para concluir, é um bocadinho essa dúvida de guião, sendo que se copiar integralmente o guião de Pedro Nuno Santos, as coisas não correram bem, portanto convém ir aprendendo com os erros. Eu também só não percebo em Lisboa porque é que os candidatos insistem tanto em validar João Ferreira. Eu acho que eles validam tanto João Ferreira que a pessoa acaba a ver o debate a pensar, realmente, olha, é um bom candidato, porque isto já acontece nos tempos de Fernando Medina, que é sempre que João Ferreira dá um dado ou que há um tema qualquer mais técnico, há algum outro candidato que diz, mas o João Ferreira aqui é que pode explicar isto melhor. Eu lembro que já Fernando Medina fazia isto. Então não se espantem se depois a esquerda fica dividida. Eu sei que vocês estão muito empenhados em falar sobre Lisboa, mas o país não é Lisboa, e devo dizê-lo sempre. E tenho, Mariana Lima Cunha, uma sopa de tripas para te servir. Tu que estás de malas aviadas para a segunda cidade mais importante do norte do país, o Porto. Como é que perspectivas o combate, esse talvez mais indefinido, nesta altura do campeonato, entre Manuel Pizarro e Pedro Duarte?
Sim, é um combate interessante. Primeiro, é interessante, evidentemente, estamos aqui numa perspectiva de mudança de ciclo, não é? Porque acaba o ciclo de Rui Moreira e, aliás, no debate a que assistimos ainda esta semana dos candidatos ao Porto, entre parte deles, porque é uma multiplicação de candidatos que, aliás, depois vai complicar também as contas. Mas, nesse debate, há uma questão que eu acho interessante que foi levantada pelo candidato do Chega, por Miguel Couto Real, como um defeito, que eu não sei se é um defeito ou uma virtude, quando ele disse que os candidatos do PS e do PSD, portanto Pedro Duarte e Manuel Pizarro, fizeram a habilitação de herdeiros para serem os herdeiros de Rui Moreira, e portanto acho que uma boa parte do que está em jogo é de facto qual é ou a vantagem ou a desvantagem de aparecer colado a Rui Moreira como candidato da continuidade, sendo que a ideia que existe é que Rui Moreira foi até ao fim um Presidente da Câmara bastante popular, foi sempre reeleito com percentagens bastante simpáticas e, portanto, tanto PS como PSD até acabaram por construir equipas em que eu tenho elementos que vieram da campanha de Rui Moreira, tenho candidatos que vêm de lá. Temos um terceiro candidato que é Filipe Araújo, que foi vice-presidente de Rui Moreira e que tentou até ao fim, e até Rui Moreira também lhe dar um pequeno chega para lá, assumir-se como... um eufemismo que... sim, disse-lhe que as marcas não se podiam confundir, não é? E, portanto, tentou colocar-se como o herdeiro de Rui Moreira. Portanto, há aqui um plano em que a luta no Porto é um bocadinho como continuar o legado atual, mudando de protagonista. Embora, na verdade, no debate eu até vi um debate bastante polarizado entre Manuel Pizarro e Pedro Duarte, e nesse ponto é interessante porque de facto há visões diferentes para o Porto. Acho que a visão principal terá a ver com a habitação, tem a ver como é que se resolve a questão do acesso à habitação, sendo que as visões são diametralmente opostas. Isso também eu acho que é interessante para o eleitorado do Porto, porque traz visões de cidade mesmo diferentes, ou seja, quando Manuel Pizarro quer apostar numa visão de construção de habitação em massa, e Pedro Duarte vai mais pela reabilitação e diz que o Porto já está cheio, basicamente, ou seja, que não é o objetivo não é convidar mais pessoas para o Porto, é fazer do Porto uma cidade mais agradável para se viver, com mais espaços verdes, com passeios largos, etc. E, portanto, são duas visões de base que são contrárias. Há outros pontos em que eles tocam mais, por exemplo, a segurança. É evidente, cada vez mais, não há ninguém que rejeite o ponto da segurança como, enfim, preocupação nos debates, embora Pedro Duarte esteja a fazer um caminho claro de firmeza cada vez maior nesse tópico, quando até diz que se aproxima do Chega nessa preocupação, e ele disse uma série de termos, que vai ser implacável, que não vai permitir que um idoso tenha medo de sair de casa, que uma mulher tenha medo de andar de transportes. Eu quando lancei o repto de falarmos do Porto, não pensei que te entusiasmasses. Desculpa, tanto. Deixa-me passar. Tu disseste, estás de malas aviadas, que ainda não estou, mas já devias estar. Mas eu quero mostrar-me preparada para ver o desafio. Já passaste no teste. E acho que os nossos ouvintes... E é pena, porque eu ainda ia falar sobre a formação de Marias no Porto, mas já não consigo. Teremos tempo, seguramente, Mariana. Acho que os nossos ouvintes perceberam que tu estás o que não conseguis dizer aqui, depois põe em texto, está bem? Ou podemos fazer uma versão alargada, um corte alargado desta Vichy Soares, e tu aí falas sobre o Porto o tempo que quiseres. Vichy especial Porto. Miguel Viterbo Dias, tu vais fazer campanha cá em Lisboa, mas estás à hora também vou ao Porto. Estás à hora que gravamos perto de rumar à cidade do Porto para fazer lá na cidade o debate entre alguns candidatos à Câmara. Esperemos que com todos. O que é que podes antecipar aos nossos ouvintes do que será o debate que o Observador vai organizar no Porto? Primeiro há a grande questão, que é Pedro Duarte, que tem escapado a alguns dos debates. Acho que as cadeiras vazias podem pesar na imagem que está a deixar no arranque da campanha, e vai chegar um momento em que precisa... Agora, mais a sério, para esclarecer, à hora que gravamos, quinta-feira, Pedro Duarte ainda não disse se vai ou não ao debate na Câmara do... Exatamente, o debate promovido pela Rádio Observador. Observador. e vai ter que aparecer a certa altura, porque... Não só porque o debate da SIC deixou algumas pontas soltas para o candidato do PSD, nomeadamente essa questão de não querer mais betão e não querer mais pessoas na cidade, e portanto terá que encontrar momentos para esclarecer ainda mais essa matéria, e há esta questão da divisão, pegando no que a Mariana não conseguiu falar. Força, Miguel, representa-me. Da divisão à direita na cidade do Porto, que pode prejudicar a Pedro Duarte. A candidatura também, e as pessoas à volta de Pedro Duarte têm apontado
apontado um pouco para Filipe Araújo como uma muleta do PS, como alguém que está ali como sidekick de Manuel Pizarro, mas o problema de Pedro Duarte é que não está a conseguir encontrar outros sidekicks depois de ter conseguido um ponto positivo no arranque desta candidatura, que foi uma coligação que integrasse a Iniciativa Liberal, o que no Porto tem algum peso. Agora, resta-lhe conseguir ir buscar na outra direita, sobretudo porque tem, lá está, procura, como todos os outros, ser um dos herdeiros de Rui Moreira. As partilhas são difíceis de fazer naquela família porque todos querem ficar com os bens de Rui Moreira, e tem também o antigo presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, que já deu uma chegazinha a dizer que Miguel Corte Real, do Chega, ex-PSD, tem sido o que está a fazer melhor campanha. Portanto, vai tendo ali pedras no caminho que podem dificultar esta campanha e o objetivo da vitória. E agora sim, um momento pelo qual os três esperavam, falar sobre a leitura nacional que se tirará das próximas autárquicas. Rita Tavares, sopa para o dia seguinte, temos sensivelmente 3 minutos. O Partido Socialista parte para estas autárquicas numa posição difícil, teve um mau resultado nas legislativas. As autárquicas podem oferecer algumas oportunidades interessantes. Discute-se o Porto, que o Partido Socialista pode voltar a governar muitos anos depois. Discute-se também Aveiro, Braga, são cidades que podem cair para o Partido Socialista. O que é que seria um bom resultado na ótica do PS a 12 de outubro? O bom resultado do PS seria manter a preponderância que tem em termos de número de câmaras conquistadas, é a maior força autárquica, e tudo o que seja diminuir essa posição neste momento vai ser visto como uma fragilização do PS nestas eleições. É inevitável depois do que aconteceu nas legislativas. Mas mais do que isso, há aqui uma frente que o PS tem mostrado com que está preocupado, que é a frente do Chega. Ficou muito claro no discurso da convenção da convenção autárquica de José Luís Carneiro, em que praticamente fez do Chega o único adversário. Uma pessoa até se esquece que o PSD existe e que por acaso é o partido que está no poder, e José Luís Carneiro focou-se essencialmente no Chega, pôs no compromisso autárquico do Partido Socialista um travão a acordos pós-eleitorais com o Chega pelos autarcas do Partido Socialista. Dentro do partido, isso é visto com alguma dificuldade, porque o compromisso... Que há uma coisa chamada realidade. Sim, o pragmatismo pós-eleitoral choca com essa ideia de que de repente os autarcas vão pôr ali alguém de lado porque é de um determinado partido, quando estão com problemas de governabilidade nos executivos. Como sabemos como funciona nas autarquias, quem é mais votado ganha, portanto faz governo, governa a Câmara, mas vai ter que ter vereadores da oposição dentro do Executivo, e as maiorias podem ser muito difíceis de conseguir construir, e é um problema que o PS tem no dia seguinte e que já está a ser antecipado por alguns socialistas com quem nós falámos esta semana, que é a questão da governabilidade. Não só pode fazer com que alguns autarcas fechem os olhos a essa questão dos compromissos e das proximidades com o Chega nos cenários pós-eleitorais. Aliás, temos Ricardo Leão no carpool que fizemos com ele, Ricardo Leão de Loures, a dizer taxativamente isso, que não faz acordos de coligação, mas depois, quando confrontado com sim, mas e acordos diários para fazer passar iniciativas, ele próprio exemplifica com aquela situação em que foi ele a aprovar uma proposta do Chega, que foi muito polémica. Portanto, isto vai se multiplicar, e a ideia que o PS está a querer dar de um cordão sanitário entre ele e o Chega, e que, portanto, o Chega fica para lá dessa barreira, e o PS consegue manter-se como dizia ele, José Luís Carneiro, no partido da fonte luminosa, que é o moderado, que não vai para extremos. Quer dizer, pode ser um bocadinho difícil depois de concretizar na prática. Mariana Lima Cunha, muito rapidamente, o que é que seria um mau resultado para Luís Montenegro? Eu acho que, muito rapidamente, enfim, claro que pode haver uma hecatombe, ou pode perder cidades, câmaras grandes. Obviamente perder Lisboa era um péssimo sinal. Mas também perder oportunidades interessantes, no caso do Porto. Exatamente, no Porto pode aproveitar o fim do ciclo de Rui Moreira para ganhar, porque de resto eu acho que mesmo que sem perder muito,
Luís Montenegro está numa onda positiva ao nível nacional, ou seja, ele ainda esta semana no debate em que foi criticadíssimo pela oposição nestes 100 dias de segundo governo, lembrou que ele até lembrou isto a propósito dos problemas na saúde, que serão dos mais graves que tem em mãos. Lembrou que o seu plano foi validado pelos portugueses há pouco tempo nas urnas e estas autarquias chegam muito pouco tempo depois disso. Portanto, ou seja, acho que é preciso haver péssimos sinais nestas eleições para o prejudicar de maneira muito evidente no dia a seguir. Agora, era obviamente importante ter um sinal de uma onda de crescimento e aí, lá está, conquistas como o Porto, para acabar no Porto, seriam simbólicas e importantes. Miguel Viterbo Dias, também tens direito a pôr uma colherada. Fala-se sempre muito de autárquicas como, e de outras eleições intercalares como a possibilidade de haver cartões amarelos ao governo em funções. Não se tem discutido muito essa possibilidade. Luís Montenegro goza de um estado de graça que lhe permite ter um resultado ainda está de gesso, como se diz no futebol. Ainda é a fase inicial e a questão do orçamento de Estado que coincide curiosamente com estas eleições autárquicas, tiram para já um bocadinho a pressão ao resultado eleitoral, porque lá está, um mau resultado pode sempre ser compensado com mais dinheirinho no bolso, para citar Castro Almeida, e portanto Luís Montenegro, mantendo as duas pistas em simultâneo, conseguirá ou tentará compensar uma com a outra. Teremos sempre o orçamento do Estado. É verdade, é verdade, teremos o orçamento do Estado. O Miguel ficou cansado. Só de ouvir. A primeira parte da Vichy Soase fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a António Capucho.